Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui novamente nos estúdios da Pomodoro Filmes, em Luiz Eduardo Magalhães, a capital do Mato Piba, para falarmos sobre processos de fazenda, sobre melhoria dos processos, ferramentas do Lean que a gente pode utilizar e como reduzir os desperdícios das pessoas, aumentando a produtividade delas na sua fazenda e no processo produtivo. E hoje nós viemos aqui falar sobre uma das coisas que a gente precisa fazer para começar a implementar a gestão PPP, que são pessoas no lugar certo, processos bem definidos e planejamento detalhado. Sabe qual é a primeira ferramenta para o primeiro P? É o organograma. Se você não tiver um organograma bem definido, você já começa com problemas. Então, para seguir a metodologia da gestão PPP, primeiro passo, faça um organograma. E para que serve um organograma? A principal função do organograma é para que todo mundo consiga se enxergar. Vamos imaginar que eu sou um operador de máquina. O que acontece? Eu chego lá e visualizo que eu sou um operador, eu estou subordinado a um coordenador de campo, ou coordenador geral, seja lá como for. Esse coordenador está subordinado a um gerente de operações, ou um coordenador geral de operações, que está ligado a um diretor operacional, ou a um agrônomo, ou algum outro setor que seja, algum outro profissional. Essa fazenda é única do grupo ou tem outras fazendas? Essa fazenda, ela tem só uma cultura ou ela tem 2, 3 culturas? Pode ser que eu tenha pecuária junto com a agricultura, pode ser que eu tenha irrigação, que são setores separados. Então a ideia de um organograma é que todo mundo consiga se enxergar onde está dentro do todo, né? Isso faz com que fique mais fácil delegar as tarefas, né? Então todo mundo já sabe, cara, se esse cara falar comigo, ele é o meu superior imediato, né? Depois, melhora a comunicação. Quando eu tenho esse entendimento, a comunicação melhora muito, né? E como eu já falei, visualizar todas as distribuições das funções. Então, o organograma é a primeira coisa que a gente tem que fazer. É uma outra situação que quando a gente define um organograma de uma forma bem especificada, bem detalhada, a gente consegue descobrir quantos funcionários eu preciso em cada setor. Isso significa dizer que eu vou saber se eu tenho muito ou tenho pouco funcionário. Será que está sobrando ou está faltando? Pode ter certeza que na maioria das fazendas, principalmente das que eu atendo, isso não é feito. Por quê? Eu digo por quê. Existe uma relação custo de folha em relação ao faturamento relativamente baixo em relação a outros setores, tanto da indústria quanto do comércio, quanto seja lá de qual for outro setor. O setor do agronegócio, principalmente de fazendas de grande extensão de soja, a produtividade, o faturamento, ele é muito alto em relação ao que se gasta com mão de obra. Por isso, não se leva tanto ao pé da letra essa questão do número certo de pessoas. E tá certo, não tá errado. Por que eu digo isso? Porque, vamos lá, eu tenho um custo, vamos supor que eu tenho 2 operadores sobrando, né? Ah, tá sobrando aí, podia demitir. Mas, rapaz, quando adoece algum ou tiver algum problema, eu não posso deixar uma máquina parada, uma máquina de milhões que me produz altas produtividades. Eu não vou funcionar, essa máquina vai ficar parada porque não tem operador. Isso é inaceitável. Então esse cálculo com algumas pessoas a mais no organograma, ele faz parte da estratégia do negócio, né? Não está errado se eu determinar que eu tenho que ter um reserva para cada titular, ou pelo menos um reserva para cada 5 titulares, por exemplo. É uma estratégia, tá tudo certo, não está errado. Mas isso a gente demonstra lá no organograma. Eu posso colocar lá como operador reserva, né? Mas está definido no organograma. E como é que a gente vai definir, né, um organograma? Não é tão simples assim. Então, como eu falei, vamos pegar aqui um exemplo médio, não é nem complexo e nem tão fácil. É onde eu tenho agricultura e pecuária na mesma fazenda,
onde os funcionários dormem nos alojamentos, fica na sede, né? Aí durante o dia cada um se destina para os seus, tem a área da agricultura e tem a área da pecuária. O que acontece? Primeiro, então, eu tenho que definir quais são os meus negócios, minhas culturas. Muitas vezes eu tenho cultura da cana, por exemplo, que são máquinas específicas, técnicos específicos, e aqui a cultura da soja. Ou então eu planto amendoim e aqui eu planto feijão. Ou pode ter uma fazenda que tem outras culturas, café com outra situação, bananas e aqui coqueiros de coco, né? Então, de repente, cada cultura tem um especialista, eu não sei. Então, é isso que tem que se definir. Tem outras situações que tem um condomínio, onde tem várias fazendas nesse condomínio, então já fica bem mais complexo o organograma. E tem situações, como eu já falei, que é uma área pequena, onde eu tenho lá uma família que tem 3 caras que trabalham com eles e muitos acham que não precisa do organograma. Realmente é muito mais fácil, dá para eu gerenciar, organizar, mesmo sem estar no papel. Mas quando está no papel, fica mais fácil, fica registrado, todo mundo entende da mesma forma. Então a ideia é que você crie o seu organograma, independente do tamanho e da complexidade do seu negócio. Então o primeiro passo, como eu já falei, é decidir quem é o conselho diretor, né? Quem são as pessoas que estão no comando geral desse negócio. Definir, são essas pessoas, então é o conselho diretor. Esse conselho pode conter pessoas que não estejam no operacional no dia a dia ou que nem estão fazendo parte das operações, nem do administrativo, nem do financeiro. Pode ser, por exemplo, uma filha ou um irmão, ou o pai e a mãe que já não estão mais no negócio, mas eles são seus conselheiros. Eles que criaram o negócio, muitas vezes você agora é um herdeiro, está tocando o negócio, mas é muito importante manter e ter as informações e o conhecimento de tudo que aconteceu. Muitas vezes parte da história é necessária para que a gente consiga tomar decisões no estado presente. Depois, aí sim, depois que nós definimos o conselho diretor, nós temos que passar agora para as coisas realmente que são operacionais. Então, se eu tenho, vamos supor, 3 irmãos, né? Normalmente um cuida do administrativo, um cuida do financeiro, um administrativo e financeiro, um das operações, o outro pode cuidar da pecuária. Se não tem irmãos, quais são os gerentes que estão aqui? Nós temos um diretor-geral e agora nós temos outros gerentes? Não, nós só temos um gerente aqui e vários outros coordenadores gerais. Essa definição, vocês têm que pensar o que é melhor. Porque vocês estão vivendo, estão enfrentando talvez alguns problemas em função de não ter esse organograma. Então a hora agora que vocês vão redefinir ou criar um organograma, bora criar para que todas as áreas da fazenda fiquem cobertas sob a responsabilidade de alguém. Nada pode ficar sem alguém ter responsabilidade. Aquilo que fica solto, tenha certeza que não vai ser bem cuidado. Não, aí qualquer um dos dois pode cuidar, ninguém vai cuidar. Então defina, isso aqui é você que vai cuidar. Quando digo isso na definição, a gente vai ver, e eu vou falar sobre responsabilidades e atribuições, é uma aula só para isso. Mas dentro do cargo, quando a gente define os cargos, já deve estar aqui, ó, esse aqui é da pecuária, esse aqui cuida da agricultura, esse daqui vai cuidar do café, esse daqui vai cuidar da cana-de-açúcar, que seja, né? Ou então que seja uma gerência única com coordenadores para cada área, dependendo do tamanho, claro. Depois, como eu falei, tem que definir os setores, né? Então nós temos numa fazenda comum, basicona, de soja e milho, por exemplo, eu tenho dentro da fazenda o administrativo. Eu já falei o seguinte, que eu tenho o administrativo financeiro, que fica na cidade normalmente, né? E o operacional, que fica lá na fazenda. Dentro do operacional da fazenda, eu tenho o setor de manutenção e o setor de operações e o setor administrativo, que ele está ligado também ao financeiro, porque tem muitas coisas que se respondem ao financeiro, muitas responsabilidades que respondem ao financeiro e muitas responsabilidades que o administrativo vai responder ao operacional, né? Tem que ficar definido isso, né? Então todos os estoques, por exemplo, fica sob o comando de quem? Do administrativo. Estoque é dinheiro parado.
Quem cuida do estoque é o operacional. O operacional, ele é cliente do estoque. Mas quem cuida do estoque é quem cuida do dinheiro. Então tem que ter procedimentos bem definidos para que isso... não posso botar, tá bom, a manutenção cuida do almoxarifado. É uma contradição, não é? O gerente operacional cuida da manutenção e do almoxarifado. Não, da manutenção concordo. Já do almoxarifado, não. Mas tudo bem, eu atendo uma fazenda que manteve o cara da oficina cuidando do almoxarifado. Mas o cara está há 30 anos lá, já é uma cultura daquela fazenda, o cara é de confiança e preferiram deixar assim para que a gente não tenha problemas, digamos, de relacionamento. Até a gente conseguir mudar sem ter o problema com as pessoas, mas o processo não está correto. Mas beleza, foi mantido dessa forma. Então, definir esses setores, né? Quantos gerentes, quantos coordenadores a gente vai ter, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá na pecuária, né? Isso aconteceu numa das fazendas que eu atendo. Existia um gerente da pecuária e um gerente da agricultura. O que aconteceu? Lá estava começando algumas obras, né? E nessas obras aí estava demandando muito tempo da parte do gerente. O que aconteceu? O manejo do gado começou a ficar descoberto, né? Só que tinha um vaqueiro que era muito bom e ele assumiu a responsabilidade. E aí, quando eu digo assumiu, né? Era um cara que se demonstrou um cabra responsável. A gente conversou com o proprietário, né, com o diretor, e a gente viu que o organograma não estava legal. E até porque teria muitas obras pela frente, que ia ter confinamento, não sei o quê. Então a gente separou a gerência da pecuária. Ficou o coordenador de operações, né, operacional, e o coordenador de manejo, que realmente cuida do manejo do gado, desde o bezerro até o confinamento. Cada um tem o seu subcoordenador. Mas é muito cargo. Gente, não é. É um vaqueiro que é um subcoordenador. Na ausência do coordenador, automaticamente esse vaqueiro assume a coordenação. Ele é um vaqueiro de nível mais elevado, é o melhor do que os outros, e ele está aqui sobre a responsabilidade, e isso aconteceu até na última visita. O coordenador estava de férias e eu disse, oxe, mas cadê o bexiga tal? Não, ele está de férias. Rapaz, então o comando está com você? Está comigo. Não, deixa comigo, tô tocando aqui. Então ele se sentiu importante, ele deu conta do recado nas férias do coordenador, e é isso que nós temos que fazer, que tem que ser feito em cada setor. Então eu tenho que ter o titular, tanto em todas as coordenações. O subcoordenador, ele pode ser um operador, que na maioria do tempo ele está operando. Mas numa mega operação de plantio, por exemplo, aonde a gente vai plantar dia e noite, não tem quem aguente passar coordenando 24 horas. Né? Até um dia tudo bem, mas e se isso for mais dias? Então eu tenho que ter esse cara como um reserva. Na hora que eu tiver 2 turnos, ele assuma um turno e o coordenador fique no outro turno. E aí eu tenho operadores de reserva para suprir a necessidade de plantio, que foi o que eu falei lá no início, certo? Então é necessário definir tudo isso daí. Bom, depois nós temos que vir para os cargos de segundo e terceiro escalão, então que seria justamente esses subcoordenadores. Sempre lembrar, eu preciso ter reserva para todos os cargos. Eu não posso parar a operação porque eu não vou ter pessoas. Né? Então, quando a gente vai montando o organograma, colocando os quadradinhos ali, a gente vai percebendo a necessidade real de pessoas, e aí a gente descobre que muitas vezes eu tenho pessoas sobrando e muitas vezes eu tenho pessoas faltando. Né? Então, a gente define o quadro de determinada fazenda. Claro, se for aumentar a área, se enviar mais máquinas, é uma outra coisa importante. Deixa eu beber uma água. Uma outra coisa importante que quando a gente faz o organograma aqui e o número de operadores, isso tudo tem a ver com máquinas, né? Se eu tenho 10 máquinas, vamos supor, ou 15 máquinas, tá bom. Mas as 15 são utilizadas ao mesmo tempo? Não, pô, eu estou contando plantadeira, estou contando os tratores, as colheitadeiras, os pulverizadores,
e outras máquinas demais. Mas não é todas que são usadas ao mesmo tempo. Por exemplo, os operadores de tratores, né, que fizeram o plantio, esses mesmos operadores provavelmente serão os operadores que vão colher. Então não é o número de máquinas que vai me definir o número de operadores, né? São as operações que eu vou fazer durante o ano, que tem a ver com o planejamento das operações, que eu já falei sobre isso também, que vai definir quantos operadores e quantos ajudantes eu vou ter. Vai ter badeco, não vai ter badeco na distribuição de calcário, como é que é? Qual é o tipo de máquina que eu tenho? Ela já é automatizada em algumas situações, eu preciso de uma pessoa para garantir a qualidade. É isso que vai definir por operação. Então, lá no preparo de solo, o que vai ser feito? Quantas máquinas vão trabalhar? Preciso de tantos operadores, certo? Mas eu tenho que ter 2 reservas, já coloca lá. Operador reserva. Lembrando que todos tiram férias, então eu preciso também colocar pessoas para ir substituindo as férias. Se eu tiver 12 operadores, é sinal que todo mês eu tenho um de férias. Então, no mínimo, eu tenho que ter um reserva. Claro, dependendo da situação, eu também vou colocar de férias na época da pulverização todos os operadores de pneu que não são de pulverização, por exemplo, né? Enfim, eu sei que existe esse planejamento, mas é importante que seja colocado no organograma. E depois, como eu já falei, então, isso vai fazer com que a gente defina a quantidade de pessoas que a gente precisa, que é uma real necessidade e não um achômetro. Então, quando a gente fala, eu acho que tem muita gente, isso eu já vivenciei. Você, fazendeiro, você, seu bexiga, que fala, aqui tem muita gente, todo mundo fica parado, quando chega aqui tá todo mundo parado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada porque eu digo, ou não tem um bom planejamento, ou o organograma não está bem definido. Busque evoluir nessas duas situações aí que você vai conseguir melhorar. Chame ajuda se você não puder. Assista essa aula aqui que tu vai conseguir evoluir nesses processos aí. Beleza? E para terminar, um bom organograma, ele prossegue com uma definição das responsabilidades e atribuições de cada cargo. É nesse momento que eu vou definir o que cada um é responsável e aí eu vou descobrir que, aqui ficou descoberto. Então aquela responsabilidade vai ser quem? Vai ser do cara da pecuária, vai ser do cara da agricultura. Nunca pode ter uma responsabilidade dividida ali para os dois. Volto a dizer, quando não tem um dono específico, determinado, isso vai dar problema. É melhor você passar essa responsabilidade para esse e na ausência desse, é esse cara aqui que vai assumir. Mas nunca coloque duas responsabilidades, ou uma responsabilidade para duas pessoas, que isso normalmente costuma não dar certo. Então, pessoal, essa aqui é a primeira coisa, quando a gente vai falar em gestão PPP, que são pessoas no lugar certo, processos bem definidos e um planejamento detalhado. Com isso, eu tenho certeza que você vai conseguir gerenciar a sua fazenda de uma forma top de linha. Lembrando que a gente gerencia os processos e a gente lidera pessoas. Por isso que quando eu estou falando aqui no primeiro P, pessoas, a gente tem que definir um organograma e suas responsabilidades. Quem está em cada cargo e quais são as responsabilidades que essa pessoa vai ter. O próximo passo que eu vou falar é justamente sobre plano de cargos e salários, que é outra coisa extremamente importante e a gente precisa ter bem definido para que a gente consiga reter os nossos talentos. É isso, espero que eu tenha contribuído com você. Precisando, como eu já falei em outras aulas, escreva sua dúvida aí nos comentários, que eu vou responder a todas elas. Aproveite que você está aí assistindo aí, ó. Se inscreva no canal se você não está inscrito, dá um joinha lá para nos ajudar e dar um ânimo e fazer com que a plataforma entenda que essas bexigas aqui têm valor. Além disso, clique lá no sininho para que toda e qualquer aula que a gente publicar aparece para você lá, para você não perder. E pode ter certeza que vai ter muito conteúdo bom pela frente aí. Beleza? Espero que eu possa ter te ajudado. E aí, vamos agregar?